Fala, meus queridos! Muito boa tarde. Professor Andrei aqui na área. Sempre uma satisfação, um prazer aqui estar com vocês na nossa oficina de matemática aqui da terceira série. Queria mandar um abraço aqui para a galera aqui de Curral Novo, Jacobina do Piauí, Pimenteiras, Uruçuí e o meu amigo aqui Gabriel André. Forte abraço. São Francisco do Piauí, para essa galera aí que estão conectados aí, ligados aqui no nosso canal Educação. Gente, e hoje nós vamos falar assim, um assunto muito lindo, né? Tirando, lógico, todos são, né? Essa parte aqui da matemática, que é minha amiga Érica Fernanda. Essa parte aqui da matemática, que é razões trigonométricas. Que eu sei que vocês sabem, vocês estão bem atentos, bem ligados nessa parte aí das razões trigonométricas. Beleza? Vamos falar do seno, cosseno, tangente, né? Vamos saber identificar corretamente as relações e muitas resoluções de questões durante a nossa aulinha aqui de hoje. Beleza? Gente, e outra coisa, não tem como a gente falar das razões trigonométricas sem a gente falar de um tópico muito importante aqui. Sem a gente falar do nosso famoso triângulo retângulo, não tem como. Eu não vou chegar... vamos falar aqui da razão trigonométrica. Mas, primeiro, nós temos que conhecer quem? O triângulo retângulo. Que está em várias situações de quê? Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, trigonometria. O que é trigonometria, professor? É a ciência responsável pelas relações estabelecidas entre triângulos e que triângulos são figuras geométricas planas, compostas, né, de 3 lados e 3 ângulos. Tamires Carvalho. Beleza? Outra, todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Beleza. Agora vamos lá. Vamos estudar a classificação desses triângulos. Professor, isso aqui eu já sei. Maravilha, meu filho, maravilha. Primeiro, vamos classificar os triângulos quanto aos lados. Primeiro, gente, um triângulo equilátero é quando ele possui o quê? Os 3 lados iguais. Um triângulo isósceles, como vocês podem ver na figura aí, ele possui 2 lados iguais. E um triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. O que mais, professor? Aquele lá é a classificação quanto aos lados. E a classificação quanto aos ângulos. Nós temos 3 tipos de triângulos. Ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo, ou ele pode ser obtusângulo. Quando é que um triângulo é dito acutângulo? Quando todos os ângulos são menores que 90 graus. Um triângulo retângulo, ele é o quê? Logicamente, ele tem um ângulo de 90 graus. Que nós vamos estudar em relação a esse triângulozinho aqui. Ele tem o quê? Um ângulo de 90 graus. Professor, e o triângulo obtusângulo? Ele tem um ângulo que é maior do que 90. Por exemplo, se eu tiver um ângulo de 100 graus, 120 graus, então ele é dito obtusângulo. E eu já vi questões no Enem, que ele te dá lá uma figura, te dá um ângulo e pede para tu classificar esse triângulo. Beleza? Agora vem a parte aqui para a gente poder entender as razões trigonométricas. Mas não adianta, meus queridos, não adianta
eu falar das razões trigonométricas se a gente não conhecer quem? Os elementos, a composição de um triângulo retângulo. Gente, todo triângulo retângulo, ele tem uma hipotenusa e 2 catetos. Ah, professor, e um que nunca vai mudar, eu quero que vocês gravem, que vocês anotem. A hipotenusa sempre ela é o maior lado e sempre ela está onde? Na frente do ângulo de 90 graus. A nossa hipotenusa sempre, professor, sempre, ela não muda. Professor, e o cateto? Quem são os catetos? São aqueles lados que quem? Formam o ângulo de 90 graus. Que nós podemos usar o teorema, o famoso teorema de Pitágoras. E nós vamos também saber, professor, mas eu lembro que eu estudei lá no 9º ano, que é onde o aluno começa a ter ideia das razões, né? Érica e os demais. É sobre o que é o seno. Eu sei que fala de um cateto oposto, eu sei que fala de um cateto adjacente, e até hoje, professor, eu nunca entendi esse negócio de oposto nem de adjacente. Hoje você recebe com essa bagagem daqui o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente e hipotenusa, vocês já sabem. Agora está aqui as nossas razões trigonométricas. Beleza? Nós temos as 3 razões trigonométricas. Quem é? Seno, cosseno e a tangente. Nós temos mais, né? Que são, nós temos a secante, cossecante, nós temos a cotangente também. As razões trigonométricas famosas aqui são essas 3. A gente observa aqui, ó, em relação a esse ângulo alfa, Gabriel, quem é que está na frente dele? É o cateto oposto. Quem está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Agora, eu quero que vocês gravem essa palavra aqui. E eu quero todo mundo aí que está no chat, Gabriel, a Érica, pessoal aí dos polos, São Francisco, Uruçuí, todo mundo vai digitar essa palavra aqui para mim, ó. Socator. Professor, o que é que significa essa palavra aqui? Bora lá, estou esperando vocês digitarem aí essa palavra socator. E o que é que significa? Qual é a tradução? Qual é o significado dessa palavra? Gente, esse S é de seno. O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse C é o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o T é de tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, socator, não esquece, grave isso aí para a gente poder responder e depois só partir para o abraço nas questões aí. Bora lá. Gente, não tem como a gente falar dessas razões trigonométricas sem a gente conhecer a famosa tabela dos ângulos notáveis. Professor, quem são os ângulos notáveis? Gente, os ângulos notáveis é o de 30, 45 e 60. Esses são quem? Os ângulos notáveis, que é o de 30, o de 45 e o de 60. Beleza? Agora, professor, lembrando, como é que eu vou aprender essa tabelinha? Gente, você já deve ter ouvido falar lá no ensino fundamental sobre essa tabela, inclusive já vi alguns comentando aí. Professor, eu tenho que saber? Meu filho é com certeza, tem a obrigação de saber a tabela dos ângulos notáveis.
Então, tu vai fazer assim, ó. Tu vai botar os ângulos 30, 45 e 60. Nessa ordem. Crescente, do menor para o maior. E aqui tu vai botar na sequência. Seno, cosseno e a tangente. E aí, Gabriel e os demais, aí tu vai botar assim, ó. Como é que tu vai completar? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Olha aí. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, você aprende, eu vi demais os alunos cantando na hora da prova, essa tabela, esses ângulos, porque eu preciso, eu tenho obrigação de saber a tabelinha. Eu já cantei ela em forró, hip hop, swingueira, axé, funk, todo tipo de estilo tem para essa tabelazinha dos ângulos notáveis. E nós temos obrigação de saber. Beleza? Bora lá. Professor, mas como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou aplicar essas razões trigonométricas? Professor, e tem como eu aplicar isso aí no meu dia a dia? Tem sim. Primeiro os alunos, professor, mas como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Gente, se tu imaginar um prédio, né, um prédio, dá para a gente calcular a altura do prédio usando razões trigonométricas. Porque tu não vai sair com a trena medindo. Não, deixa eu pegar aqui uma régua, eu vou medir, eu pegar a régua, eu sair medindo um prédio. Não tem como. Mas usando as razões trigonométricas, sabendo aquele ângulo que forma ali com o chão, tem como a gente descobrir a altura de um prédio, o tamanho de uma escada, e por aí vai. Então, aí que eu abri. Professor, mas outra coisa, tem como a gente saber a largura de um rio, usando o quê? As razões trigonométricas também. Dá pra gente saber a largura desse rio. Beleza? Então, vamos embora lá. A questão me deu essas três coisinhas aí. Seno, o cosseno e a tangente de 36. Ele quer saber o valor de x. E outra coisa, a questão não vai dizer assim, meu filho, nessa questão você vai usar o seno. Ah, não, ela vai dizer vai usar o cosseno. Ela não vai dizer o que é que você vai usar, não. Você tem que saber. Professor, mas como é que eu vou saber? Através do SOHCAHTOA. Por exemplo, esse x, ele é o cateto oposto. Não é isso? Esse x é o cateto oposto. Professor, e esse 10 quem é? É a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que a gente tem? Cateto oposto e hipotenusa. É o seno. Então, nessa questão, eu vou usar o quê? Seno. Bora lá. Fica seno de 36 é igual a x sobre 10. Quanto é que é o seno de 36? A questão me deu ali, ó. 0,58, Gabriel. 0,58, que é igual a x sobre 10. Beleza? Fazendo os meios pelos extremos, x é igual a 5,8 centímetros. Então, nessa questão, eu usei o seno, porque depende de quais elementos estão na minha questão. Ah, aquele elemento ele é o quê? É o oposto? Ele é o adjacente? Ou ele é a hipotenusa? Então, pela posição, pelos elementos que eu tenho na minha questão, daí é que eu vou tirar a conclusão se ele vai querer o seno, cosseno ou a tangente. Bora aí, letra B. Gente, esse x agora aqui, ele é o cateto adjacente. E o 5
é a hipotenusa. Então, agora aqui eu vou usar o quê? Cosseno. O cosseno de 36, que é igual a x sobre 5. Quanto é o cosseno de 36? A questão deu lá, ó. 0,80, que é igual a x sobre 5. Beleza? Fazendo os meios pelos extremos, quanto é que dá esse produto aí? 0,80 vezes 5. Dá x igual a 4 centímetros. Beleza? E outro exemplo aqui, letra C. Nós temos aí, de novo, ele me deu seno, cosseno e a tangente. E nessa questão, ele quer saber o valorzinho de x. Gente, o x aqui nessa letra agora, ele é o cateto oposto. E esse 20 km é o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que a gente usa? Oposto e adjacente. A gente usa a tangente. Aí fica, tangente de 36 é igual a x sobre 20. E a questão me deu a tangente de 36, que é 0,72, que é igual a x sobre 20. Fazendo os meios pelos extremos, quanto é que dá o x aí? Dá 14,4. 14,4 quilômetros. É o valorzinho, tá em quilômetros essa daí, né? 14,4 quilômetros. Beleza? E aqui, né, inclusive vocês já falaram, nós temos o famoso teorema de Pitágoras. Um aluno aqui desde os primórdios, ele já sabe o que aqui diz o teorema de Pitágoras. Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o nosso famoso, maravilhoso teorema de Pitágoras. Beleza? Olha aqui. Nós temos aqui esse ângulo alfa. Beleza? E a questão me disse o quê? Que esse ângulo alfa, o seno dele, na verdade, o seno de alfa é 3 sobre 5. Então, vamos lá. A questão me deu o seno de alfa, que é 3 sobre 5. E a questão quer saber o cosseno de alfa. Olha aí, a questão quer saber o cosseno de alfa. Gente, o que é o seno mesmo? O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ivan Silva. Como é que eu vou descobrir agora esse outro lado? Vou chamar aqui de x. Olha aí. Fica 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. E aqui é o famoso triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Então, nosso x ele é igual a 4. Só que a questão quer saber o quê? É o cosseno de alfa. Olha para o ângulo alfa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é 4 sobre 5. Respondida aí a questão. Beleza?
Agora vamos fazer umas questões de vestibular. Bora lá. Primeira questão diz assim: no triângulo retângulo a seguir, sabendo que seus lados estão medidos em metros, eu quero saber o valor do cosseno do ângulo alfa. Olha o ângulo de referência. Professor, mas por que você está frisando nisso aqui? Gente, porque se fosse em relação ao ângulo beta, é outra resposta. Então, olha para o ângulo alfa. Quem é o cosseno do ângulo alfa? Definição de cosseno que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem está ao lado do ângulo alfa? Ao lado dele é o 25 e minha hipotenusa não muda, que é 26. Então, o cosseno do ângulo alfa é 25 sobre 26. Quanto é que é 25 dividido por 26? Dá 0,96 aproximadamente. Que com certeza está aí na letra A. Estamos só aplicando as definições das razões trigonométricas. Segunda, olha aí. Eu quero que vocês observem a segunda questão. Tentem fazer o esboço da figura, né? Para a gente poder resolver. 2 minutinhos aí na tela para questão 2. Bora lá. Gente, ó, esse tipo de questão, a questão que, pessoal, a questão fácil, mas o aluno não pode vacilar, tem que saber montar corretamente para não vacilar a questão. Um avião, ele levanta voo sobre um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião? Então, gente, ó, o avião está aqui no chão e ele levanta voo sobre um ângulo de quê? De 20 graus. Então, o avião está aqui, ó.
tá aqui o nosso chão, na verdade, né? Aqui é o nosso chão. Ele tá aqui no chão. E ele levantou voo. Tá, levantou o voo aqui. E ele parou aqui, ó. Depois de percorrer o quê? 2.000 metros, Gabriel. Aqui, ele foi sob um ângulo de 20 graus. E ele percorreu 2.000 metros. E ele quer saber aqui, Gabriel, qual foi a altura que ele atingiu. A altura atingida pelo avião. Se estivesse assim, era até mais fácil. Pois é, a dificuldade é a montagem da questão. E ele me deu 3 razões, seno, cosseno e tangente. Então, quem é o H? É o oposto, e o 2.000 é a hipotenusa. Então, nessa questão, nós vamos usar quem? Seno de 20 é igual a H sobre 2.000. Quanto é que é o seno de 20? A questão me deu ali, ó. 0,342, que é igual a H sobre 2.000. Beleza? Agora, fazendo os meios pelos extremos, quanto é que dá aí? Altura, 684 metros foi a altura atingida pelo avião. Porque o aluno pensa assim, eu fui em linha reta, vou andar no chão. Não, gente, ó, constante, e ele fez essa inclinação aí de 20 graus. Beleza? Olha aí, questão 3 também. Uma questão que você tem que imaginar a figura, que fica mais fácil para você responder, para você visualizar. 2 minutinhos aí na tela para a terceira questão. Bora lá, né?
Gente, primeiro bora imaginar aí, né, Gabriel? Nós temos aqui o muro. E aqui nós temos quem? A nossa escada. Beleza? E essa escada tem o quê? Ela tem 12 metros a escada. E, logicamente, está aqui, ó, forma perpendicular ao muro com o chão. E ela está distante 8 metros. É a distância da escada, né? A base da escada até o muro. Essa parte aqui de baixo, ó, que é a base da escada. E nós queremos descobrir quem? A altura do muro. Nós vamos usar quem? O famoso teorema de Pitágoras, né? Érica e o Gabriel. Muito bem. Fica 12 ao quadrado é igual 8 ao quadrado mais o h ao quadrado. Fica 144 é igual a 64 mais o h ao quadrado. O h é a raiz quadrada de 80. Vocês já fizeram 80 é 16 vezes 5, que é 4 raiz de 5 metros. Essa é a altura do muro. Questão 3, olha aí. Questão é exatamente, foi como até comentei aqui, né? Pessoal, o que é o 80? O 80 é 16 vezes 5. E a raiz de 16, quanto é? 4. Aí o 4 vai para fora da raiz. Então, sempre eu quero que vocês façam isso aí mesmo na hora da prova. Tem que fazer isso aí. Para socorrer uma pessoa no apartamento durante o incêndio, os bombeiros utilizarão uma escada de 30 metros. Colocada conforme a figura a seguir, formando com o solo um ângulo de 60 graus. Qual a distância do apartamento ao chão? Gente, ele quer saber isso aqui, ó. É essa altura que é a distância do apartamento até o chão. Nós vamos usar o quê? As razões trigonométricas. E quem que eu vou usar? O seno. Por quê? O H é o cateto oposto e o 30 é a hipotenusa. Que fica seno de 60 é igual a H sobre 30. Quanto é que é o seno de 60? 0,87 é igual a H sobre 30. Fazendo os meios pelos extremos, quanto é 0,87 vezes 30? 26,10 metros. Essa é a altura que será colocada aí a escada. Olha que questão interessante essa. Eu quero muita atenção nessa questão para vocês não perderem o raciocínio dela. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para a questão 5.
Bora lá, né? Paulo André também encontraram 26,52. Bora lá. Durante uma partida de futebol, o jogador 1 faz o lançamento para o jogador 2, com um ângulo de 48 graus. Qual a distância que a bola deverá percorrer até chegar ao jogador 2? Beleza? Até o jogador 2. Gente, observa aqui, ó. Ele quer saber essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x. Essa é a distância que ele quer saber. Professor, mas tem como eu saber esse pedaço bem aqui, não tem? Tem. Inclusive, já até vi vocês falando ali, comentando. Que é esse todo aqui, né? Que é a metade do campo, menos essa parte aqui, que é 16,5. Agora fica 52,5 menos 16,5. Subtraindo. 12 menos 6 dá 6. 4 menos 1 dá 3. 36, na verdade, né? Então, o tamanho disso aqui, ó, que vale 36 metros. E agora nós vamos utilizar o quê? O cosseno, porque o adjacente é a hipotenusa. Então, o cosseno de 48 é igual a 36 sobre x. Primeiro é o adjacente, depois que é a hipotenusa. O cosseno de 48 é 0,66, que é igual a 36 sobre o x. O x é igual a 36 dividido por 0,66, que dá 54, aproximadamente, né? 54,54. Essa questão aqui, ela é bem parecida com uma que já caiu no Enem, mas ela não é uma questãozinha do Enem. Beleza? Já caiu uma bem parecida com essa daqui. Bora aí para a próxima. Questão 6, olha aí. Olha aí. Determine os valores de x e y na figura. Beleza? A gente olha para a figura. Bora descobrir o x aqui de primeira logo. Dá para descobrir o x usando as razões. O y também, né? Mas para descobrir o x primeiro, é o seno. O seno de 65 é igual a x sobre 9, que é o oposto pela hipotenusa. Fica 0,91 é igual a x sobre 9. Quanto é que dá o x aí? Vocês que fizeram. 0,91 vezes 9 dá 8,19, não é isso? O x é igual a 8,19. Gente, como é que nós vamos descobrir o y agora? Eu vou usar de novo a razão trigonométrica, só que agora vai ser o cosseno. Fica o cosseno de 65 é igual a y sobre 9. Cosseno de 65 é 0,42, que é igual a y sobre 9. Quem que vai ser esse y? 0,42 vezes 9
Dá 3,78. Encontramos dois valorzinhos aí de x e y. Professor, os alunos vêm perguntando, professor, é aquela tangente? Gente, é uma informação na questão, se caso fosse precisar. Então, depende. Porque se ele der só as duas medidas, ou então só essa questão que eu já sei que eu vou usar é isso. Porque, exatamente, né, Érica, tem essa regrinha aí, que não vamos falar depois sobre essa regrinha aí, né? Muito bem observado. Olha que questão interessante. Muito boa também, já vi em vários e vários vestibulares. Questões nesse estilo aí. Vou dar aí para vocês 2 minutinhos aí para a questão 7. Bora lá, né? Então, gente, daqui para cá vai ser quem? É a altura menos 1,30, que é a altura do menino, que fica H menos 1,3. 1,30, que é a mesma coisa. Que H é a altura do morro. Beleza? Professor, eu vou usar qual razão trigonométrica? Gente, lembra que isso aqui, ó, vale 500. Professor, eu chamei ele de x, depois eu somei com 1,30. Também, sem problema nenhum. Dá para fazer do mesmo jeito também. Então, tangente de 20 é igual a H menos 1,3 sobre 500. Quanto é que é a tangente de 20? A questão me deu 0,36. 0,36 é igual a H menos 1,3 dividido por 500. O que é que a gente faz agora? Faz os meios pelos extremos. Quanto é que é 500 vezes 0,36? 180. Fica H menos 1,3 igual a 180.
Olha aí, Érica. Agora, depois que tu encontrou esse x aí, Érica, é só tu somar com 180. Como é que a gente vai finalizar aqui? Dividido não. H vai ser 181,3 metros. Beleza? Olha aí. 180 mais 1,30. Exatamente. Se tu chamar aquele pedacinho ali de x, só é somar com a altura do garoto. E eu já vi várias questões do vestibular nesse estilo. Pede para encontrar a altura do morro, a altura do poste, né? E os alunos esquecem de somar com a altura do menino e tem a alternativa para querer nos enganar, nos induzir ao erro. Bora lá. Questão 8. É exatamente, Érica. É desse jeito mesmo. Bora descobrir o valor de A, B e C. Gente, para a gente descobrir o A, eu vou usar qual razão trigonométrica para descobrir o A? Eu vou usar o seno de 30. A questão nos deu ali o seno de 30. Mas quando for 30 e 45 e 60, nós temos a obrigação de saber. Seno de 30 é 10 sobre A. Seno de 30 é 0,5. Vou botar do jeito tá na questão ali, ó, 10 sobre A. Quem que vai ser o A? O A é igual a 20. Beleza? O A é igual a 20. Verdade, fração também é melhor. Agora, eu vou usar a tangente de 30, que é cateto oposto pelo adjacente, que é o C. A tangente de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 3, mas a questão que é que tu usa aproximado ali, né? 0,57 igual a 10 sobre C. Quem é o valorzinho do C? 10 dividido por 0,57. Quando é que dá essa divisão aí? 17,54 aproximadamente. Beleza? Por conta desse raiz de 3 aí pelo meio. Olha que questão boa aí. Que a gente já faz. Olha, gente, o importante é saber identificar o que é oposto, o que é adjacente, o que é hipotenusa. Você vai levar isso aí hoje para casa, essa informação sobre as razões trigonométricas. Eu tenho essa escada. Ela está apoiada em uma parede de um prédio, num ponto que dista 8 metros do solo. Num ponto que está 8 metros do solo. A que distância do prédio está o pé da escada? Exatamente, isso aí é a altura, né? Esse 8 metros. Que ele fala que está assim, ó. Está apoiada em uma parede de um prédio, no ponto que diz o quê? 8 metros do solo. É a altura. Muito bem, Érica. Essa é a nossa informação. Na letra A, ele quer saber a que distância do prédio está o pé da escada. Está aqui, ó, o pé da escada até o prédio. Beleza? E eu vou usar o que, professor, nessa questão? Eu vou usar a tangente, que é o oposto e o adjacente. Tangente de 21 é igual a x sobre 8. Tangente de 21, a questão me deu lá. O importante é saber identificar os elementos, que é 0,38, é igual a x sobre 8. Fazendo os meios pelos extremos, quanto é que dá o valorzinho do x? 0,38 vezes 8, que dá
3,04 metros. Beleza? Questãozinha aí interessante envolvendo essa parte de razões trigonométricas. Então, o aluno, gente, ele tem que saber identificar. Eu poderia botar esse 8 lá embaixo e pensar que está perguntando é a altura. Você estaria fazendo errado. Professor, mas ia usar a tangente? Ia, mas tu ia botar o 8 lá em cima e o x embaixo. Tu ia encontrar outra resposta. Então, tu tem que saber identificar. Isso aqui é quem? É minha altura? É o tamanho da escada? É a distância do pé da escada até o muro, até o prédio? Então, tem que saber identificar isso aí. Beleza? Sobre essa parte aí. Então, meus queridos, queria agradecer a participação de vocês aí. Érica, Gabriel, o pessoal aí de Jacobina, São Francisco. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.